novas regras para a publicidade da atividade médica foram debatidas na 5ª edição do Advogando no Direito Médico e do Paciente. O evento aconteceu de forma presencial no dia 23 de novembro, quinta-feira, às 18h30, no auditório do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Estivemos no evento. Consumidor RS aqui no CREMERS. Hoje a gente vai falar de publicidade. Ao meu lado, o presidente do CREMERS, doutor Eduardo Trindade. Prazer em falar com o senhor, doutor. É um assunto realmente muito importante a gente falar dessa publicidade, até mesmo porque, em função da questão de crescentes, redes sociais, enfim, todas as esferas que envolvem a questão da ética também. Sem dúvida alguma, né? Talvez seja um dos assuntos mais importantes atualmente, essa questão das redes sociais e como a gente vai normatizar de alguma forma, né? Nós temos que garantir segurança aos pacientes. Eles têm que saber fazer uma leitura crítica das propagandas e a questão dos médicos também, né? Então é bem importante essa questão da regulamentação. Não é uma regulamentação para dificultar, é sim para facilitar que o médico consiga divulgar de uma forma adequada ao paciente essas informações. Porque as redes sociais, infelizmente, tornaram uma terra de ninguém. Tratamentos milagrosos, tratamentos verdadeiramente fantasiosos, tem cura para o câncer, da beleza, da imortalidade. Então é muito importante isso. Não, e só nesse semestre vale a pena a gente salientar que foram 133 denúncias de publicidade médica só nesse primeiro semestre, ou seja, está aumentando, as pessoas estão indo atrás do conselho. Que bom, estão indo atrás do conselho, nós estamos facilitando esse canal, não apenas de comunicação, mas de esclarecimento para a sociedade, né? Porque muitas vezes se confunde, o conselho é um órgão dos médicos para a sociedade, de esclarecimento para a sociedade, da questão da regulamentação do trabalho médico. Então é bem importante que as pessoas se atentem a esse evento aqui com a Ordem dos Advogados do Brasil, realmente para divulgar essa nova resolução. Esse público do evento de hoje é basicamente médicos, é composto também pela OAB? É composto principalmente por médicos e advogados, mas é aberto a toda a sociedade. Tá bom, então, doutor, a gente vai te liberar para o evento e parabéns pela iniciativa, porque o direito à informação, sem sombra de dúvidas, é fundamental. Eu que agradeço e até uma oportunidade até de colocar o consumidor RS essas informações, né? Isso aqui é mais para a sociedade do que só para a classe médica, só para os advogados. Ao meu lado, o advogado doutor Diego, que é especialista, inclusive, nessa área aí, digamos, do direito, que é o direito médico. A gente vai falar de publicidade, doutor. A importância realmente da OAB estar envolvida em toda essa questão ética. Sim, a Comissão Especial de Direito à Saúde da OAB tem sido muito ativa, né, no estudar e se aprimorar. E os integrantes da comissão e da própria ordem têm buscado cada vez mais se informar a respeito dessa matéria. E hoje nós teremos aqui uma discussão muito interessante sobre essa questão da publicidade médica, né? Porque com a edição da Resolução 2336 de 2023 do Conselho Federal de Medicina, que vai entrar em vigor, na verdade, em março do ano que vem, vão se operar diversas alterações muito significativas no campo da publicidade médica. Até porque a medicina, como o direito, evolui e a gente sabe que com as redes sociais muita coisa veio à tona que antigamente não se pensava tanto. O advento das redes sociais é notável nesse aspecto e trouxe realmente muitas alterações. Inclusive, se vê que a resolução, vários itens da resolução, isso é uma coisa que eu vou procurar trazer aí, na verdade foram construídos a partir de hábitos das redes sociais, né? Eu me lembro, por exemplo, tem um dos itens da resolução que fala que agora é permitido ao médico manifestar o prazer com o trabalho, a alegria de receber os pacientes, né, de estar no consultório. E isso é uma coisa que é fruto das interações em redes sociais, né? Porque, na verdade, antigamente ninguém fazia isso. Isso é uma coisa do Instagram, né? Isso é uma coisa do Facebook e que foi incorporada, é uma coisa tão real e tão presente na vida de todos que foi incorporada nessa resolução. Doutor, para o nosso grande público entender, uma resolução, ela tem força de lei, ela é uma orientação, o que é?
As resoluções do CFM, na prática, sim, têm força de lei. Por quê? Porque o CFM é uma entidade que tem a atribuição pública delegada do Executivo de fiscalização do exercício profissional. Então, as resoluções do CFM, no âmbito daquilo a que elas se aplicam, sim, elas têm força de lei, né? E são cogentes, principalmente em relação à classe médica que está submetida a elas, né? A gente estava falando de Instagram, essa questão da imagem também está sendo muito falada hoje em dia, porque a gente já sabe que no direito se fala muito do direito de imagem, enfim, mas usar paciente é mais delicado ainda. A privacidade e o anonimato do paciente foram absolutamente preservados nessa resolução do Conselho Federal de Medicina, né? Do meu ponto de vista, a resolução é muito inteligente, porque ela atualizou uma série de conceitos, mas ela manteve todo o arcabouço de privacidade, segurança, do anonimato, né, do paciente, do sigilo em relação ao paciente, que foi desenvolvido ao longo de quase 100 anos, né, porque as primeiras normas a respeito da publicidade médica constam do Código de Moral Médica, que foi o primeiro Código de Ética Médica em 1929. Então, tudo que se construiu em todo esse período, em termos de segurança, proteção, privacidade do paciente, sigilo, foi mantido na resolução, né? Mas acho que estava no momento realmente de abrir outras frentes para os médicos poderem expor o seu trabalho. E qual a orientação jurídica para quem sofreu algum problema assim com vinculação de imagem, problema de se expor? O que ela deve fazer? Procura o conselho? O que faz? O conselho lida com o quê? Como é que faz? Qual é a orientação jurídica? Olha, o Conselho Regional de Medicina, na verdade, ele fiscaliza o exercício da profissão médica, certo? Então, normalmente, quando o assunto chega ao conselho, ele chega contra o médico, né? São os médicos, questionados médicos, ou na condição de proprietário de clínica, de atendimento ao paciente ou de diretor técnico, né, quando é o caso de fiscalizações em hospitais. E os médicos precisam, eventualmente, de orientação jurídica para se defender no Conselho Regional de Medicina, né? Justamente porque, às vezes isso decorre de uma fiscalização de ofício, né? O Conselho de Medicina tem a iniciativa de, por exemplo, verificar nas redes sociais se a publicidade médica está de acordo, ou de fazer fiscalização em hospitais, clínicas, etc., para ver se tem alguma irregularidade, ou então de denúncias de pessoas que se sentiram lesadas, né? Por exemplo, eu fui numa clínica e na porta estava escrito ortopedista, mas agora eu entrei na internet e vi que o médico que me atendeu não é ortopedista. Então, eu não gostei, me senti lesado, enfim, isso também acontece. Tudo isso se discute aqui no Conselho, em processos que realmente precisam de orientação jurídica. E essa tua palestra de hoje, doutor, vai ser sobre a resolução ou vai trazer mais algum tema, vai abordar alguma outra perspectiva? Uma palestra sobre a resolução, né? A resolução 2336 de 2023. No meu caso, eu propus assim, o tema o que muda e o que permanece, justamente para mostrar essa tensão, né, entre o aspecto educativo da publicidade médica e o aspecto comercial, digamos assim. Essa tensão entre a proteção da pessoa e dos direitos do paciente e a necessidade de abrir outras frentes para os médicos poderem expor o seu trabalho. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos, uma excelente palestra. Muito obrigado, bom trabalho. Doutor Regis vai ser um dos palestrantes, também vai falar sobre a resolução. Doutor, com um olhar, de repente, mais médico, estava há pouco conversando com o advogado, são muitas minúcias, muitas coisas realmente alteraram e a gente tem que ter esse direito à informação. Com certeza. São coisas que antigamente o médico não podia postar e hoje, de forma ética, tem algumas coisas que ele pode postar. Então, houve algumas modificações, porque tudo vai mudando, né? A mídia social mudou muito. Então, antigamente nós tínhamos o médico só fazer uma publicação num jornal
nas páginas amarelas, as coisas assim. Hoje ele tem a internet, então tem várias coisas, Instagram, Facebook, tudo. Então nós vamos falar um pouquinho e vamos colocar as nossas dúvidas também para os colegas, depois de ler e reler as atuais normas, para ver o que nós podemos colocar eticamente para a população. Realmente o doutor fez uma observação interessante. Antigamente a nossa preocupação era outdoor, lista telefônica, agora é só abrir o computador que está tudo ali, né, doutor? Tudo está ali. Então a gente tem que trabalhar, mostrar uma forma ética, porque hoje a internet, sem a regulação, por enquanto nós não temos uma regulação, é um território de ninguém. Então, assim, dentro da área médica está sendo regulamentado, nós estamos colocando, aprendendo também a usar de forma ética e mostrar para os colegas que se pode usar, mas de uma forma limitada e ética. É uma profissão que exige muita cautela, a gente está lidando com vidas e também sabe que a questão jurídica é muito importante, ou seja, um aliando o outro. Com certeza, a gente não pode expor os pacientes. E os pacientes têm que aprender que eles não podem se expor também, porque às vezes tu compartilha alguma coisa com um colega médico e o colega vai compartilhar isso aí e de uma forma ele está agredindo o paciente. E o paciente também pode estar se agredindo. E nós temos coisas sensacionalistas hoje, morreu a paciente, a tal, e daí as pessoas usam isso de uma forma sensacionalista e às vezes não vão procurar o colega que pode dar uma verdadeira informação e discutir de maneira correta, assustam a população. Até no nosso meio, televisão, rádio, há pouco a gente estava falando aqui com o nosso produtor, alterou bastante coisa também. Alterou bastante coisa também. E a gente tem que cuidar isso. Cada vez mais, nós precisamos dos meios de comunicação, cada vez mais, muito para esclarecer a população, para ajudar a população, para a população poder procurar o médico correto, não procurar o médico sensacionalista. Essa é a diferença, né, doutor? De não querer se promover e sim trazer informação. Isso aí, trazer informação. E temos hoje as maneiras para trazer a informação correta. Nós vamos liberar o doutor que já está começando aqui. Faremos um